nós queremos meditar um pouquinho sobre a humildade de Jesus e o que Ele espera de cada um de nós enquanto estivermos aqui nessa terra. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, existem várias qualidades que nós admiramos nas outras pessoas: bondade, honestidade, verdade, humildade. A humildade é uma das grandes virtudes, mas muitas vezes nós mesmos não somos humildes. No texto da epístola de hoje, o apóstolo Paulo ele faz uma exortação à unidade e à humildade. Ele começa dizendo: tende em vós, vocês que são cristãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Hoje é domingo de Ramos. Nós vemos Jesus entrando em Jerusalém, sendo saudado pela multidão que ia com ele, e aquela multidão, segundo o texto, ia porque haviam presenciado grandes milagres, principalmente Jesus ressuscitando Lázaro, e sendo recebido por uma outra multidão que o vinha receber com alegria, cantando Hosana. Hosana significa socorre-nos. Hosana ao filho de Davi. Hosana nas maiores alturas. E Jesus permanece quieto em cima de um jumentinho. Não era assim que os reis entravam em suas cidades. Aqui Jesus é um rei diferente. E ele frustra a expectativa daquele povo. Porque, na verdade, diante de tantos milagres que eles viram, eles achavam que Jesus realmente faria de Israel um grande reino como era na época de Davi. E que o socorreria. Por isso que eles dizem: socorre-nos, nós estamos debaixo do jugo romano. E é por isso também que eles mudam de ideia durante a semana. Quando não vem uma rebelião, quando não vem um exército, e quando Jesus começa a sofrer, e então eles gritam: crucifica, crucifica. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas ele ainda estava no seu estado de humilhação. O que significa isso? Ele se esvaziou, como Paulo diz claramente no texto que nós lemos aos Filipenses, da sua majestade divina. Isso não significa que ele deixou de ser Deus. Ele simplesmente não usou os seus atributos de Deus, apenas em alguns momentos, os momentos dos milagres. E é por isso que Paulo diz que ele veio para ser servo. E a palavra aqui, servo, é escravo. Ele vem fazer tudo aquilo que Deus nunca faria. Ele sofre, ele leva cuspida na cara, ele é rejeitado, some manteiga, ele é maltratado, mete uma coroa de espinho na cabeça dele, dão chicotadas, e ele, como ovelha muda que vai ao matador, não fala nada, fica calado. Ele havia dito antes: é para isso que eu vim. E agora Paulo pede que a gente imite Jesus. É fácil ser humilde? Não. Mesmo quando a gente diz que é humilde, só pelo fato de dizer: na minha humildade, já tem um pouquinho de orgulho. E quando a gente fala em humildade nos tempos de hoje, parece que a gente está indo na contramão da sociedade. Porque hoje em dia todo mundo tem a sua verdade, e essa verdade tem que ser ouvida, tem que ser respeitada, tem que ser seguida. E as pessoas se enchem de orgulho, de vaidade, de soberba, de prepotência. E Paulo diz: esvazie-se. Jogue fora esse orgulho, essa soberba. Jesus, que é Deus, ele fez o que fez, movido simplesmente por amor a cada um de nós. E aí vem a primeira questão: quando nos falta humildade, será que não está faltando amor? Será que não está faltando amor?
Deus é a fonte do amor. Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Quais são as nossas expectativas? Eu falei que aquele povo teve as expectativas frustradas porque esperava um grande libertador. E Jesus veio para reinar no coração. Quando Pilatos inquere, faz as perguntas a ele na sexta-feira santa, pergunta: tu é rei? Eles dizem que tu é rei. E aí Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. E aí Pilatos: logo tu és rei. Mas é um reino diferente. Jesus vem para reinar no nosso coração. Ele vem para perdoar nossos pecados. Ele vem para nos dar vida e salvação. E lá sim, no reino da glória, estaremos com Ele num lugar onde não haverá mais ódio, raiva, ciúme, inveja, medo, pecado, porque tudo serão coisas passadas. Mas até lá, quais são as nossas expectativas? Aquele povo teve as expectativas frustradas e muitas pessoas hoje também têm. Por quê? Porque quando se fala em igreja, muitas vezes se diz o seguinte: tudo é vitória, tudo é sucesso. Vai que você vai ter um bom emprego, você vai ter um carro, você vai ter uma casa, você dá uma boa oferta e Deus te recompensa, você não vai mais ter problema de saúde. Jesus nunca prometeu isso. Jesus não veio para isso. Claro que Ele é Deus e tem poder de fazer o que quiser. Mas Ele disse: quem quiser seguir a mim, tome sua cruz e siga. Vocês vão passar por dificuldades. Ele falou isso o tempo todo. Ele nunca prometeu riqueza, prosperidade, saúde para todos aqueles que o seguiram. O que é sucesso para Jesus? É diferente do sucesso na cabeça dos seres humanos. Não é dinheiro. Sucesso para Jesus é estar bem com o Pai. Porque enquanto nós estivermos, por causa dos nossos pecados, afastados do Pai, nós estamos indo para o inferno. E isso é o contrário de sucesso. Isso é desgraça total. E para estarmos bem com o Pai, é preciso olhar para a cruz. Reconhecer que quem colocou Jesus na cruz fui eu. Foi cada um de vocês, fomos nós. Foram os nossos pecados. E quando a gente reconhece, se arrepende e pede para Deus nos ajudar a evitar as tentações, a ser mais forte que os pecados, Deus nos ajuda a dar um passo de cada vez. E aí começa o sucesso. Porque eu fui justificado, eu fui lavado do meu pecado. E eu tenho uma nova vida. Para frente e para o alto. Segurando pela fé. Nas mãos do meu Senhor e meu Salvador. E neste momento acontece um grande milagre. Eu passo a fazer parte do reino do Rei dos Reis. E é por isso que o apóstolo Paulo, no texto aos Filipenses, que serve de base para essa mensagem, diz: esvaziem-se, hajam com humildade, com amor e unidade. E há uma grande recompensa, ele diz. Jesus, que fez tudo isso, foi exaltado, e o seu nome é Senhor, e diante dele todo joelho no grande dia do julgamento se dobrará, dos que crerem e dos que não creram. Porque Paulo diz ali: dos que estão no céu, os anjos, dos que estão na terra, nós, e dos que estão debaixo da terra, vão ter que se ajoelhar e reconhecer o seu senhorio. E aqueles que creram, e aqueles que viveram a fé, ouvirão: vinde, benditos de meu Pai, para entrar no reino que eu preparei para vocês. E os outros não serão castigados. Eles apenas irão para o lugar que escolheram. Todos nós temos as mesmas escolhas. Deus sempre coloca a mesma coisa na Bíblia por várias vezes. Eu ofereço a vocês um caminho de vida e um caminho de morte. Um caminho de bênção, um caminho de maldição. O céu ou o inferno. Cada um escolhe o seu caminho.
Não é Deus quem castiga. Deus apenas como juiz, Ele vai decretar o veredicto final dizendo: você escolheu, vinde bendito. Você escolheu apartar de mim, maldito. E aí é para sempre. Quais têm sido as nossas escolhas aqui nessa vida? Com Deus, sem Deus? Nós temos tempo para orar, conversar com Deus todos os dias? Nós temos tempo, nessas 24 horas que Deus nos dá diariamente, para abrir a Bíblia e ouvir o que Deus quer falar para nós? Porque quem dispõe do tempo é cada um de nós. Cada um de nós programa o seu tempo durante as 24 horas que Deus dá de forma igualitária para todo mundo. Como é que você está usando? Como é que você está investindo o seu tempo? Quais têm sido as suas escolhas? E então, para onde você está indo? Tuas expectativas estão frustradas diante de Cristo? Ou você realmente, quando vê Cristo, você vê o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que deu a vida por você por amor? Se essa era a sua expectativa, essa é a verdadeira expectativa. Foi para isso que Jesus veio. Hoje, o Domingo de Ramos termina esse período de Quaresma, onde nós nos preparamos para entrar na Semana da Paixão. Paixão porque mostra a grande paixão, o grande amor de Jesus por cada um de nós. Que mesmo quando erramos contra os 10 mandamentos, contra Deus, Deus não se afasta, Ele continua nos chamando e vinde, vinde vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu quero aliviar a carga de vocês. Ele continua chamando. Isso é paixão, isso é amor. E isso ficou demonstrado no alto da cruz. E mesmo no último momento, Ele ainda ora por nós, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se isso faz sentido para você, se isso realmente é importante para você, então olhe para o texto que acabamos de ler do Evangelho, onde Jesus, na última ceia, celebrando a Páscoa, e aí Jerusalém estava lotado para a Páscoa. No momento em que Ele dá o pão, Ele diz: isto é o meu corpo. Quando dá o vinho, Ele diz: isto é o meu sangue, e é uma nova aliança. A antiga aliança apontava até aqui. Toda vez que vocês estavam arrependidos, tinham que matar um cordeiro. Eu sou cordeiro. Amanhã eu vou morrer. Por isso que João, no seu Evangelho, diz: eles não entenderam o que estava acontecendo, foram entender depois, quando Jesus morre e ressuscita. Não precisamos mais oferecer o sacrifício. Cristo se fez sacrifício por nós. E toda vez que recebemos junto com o pão o corpo de Jesus, nós somos revestidos de Cristo. Junto com o vinho e o sangue de Jesus, nós somos lavados dos pecados e fazemos parte dessa nova aliança. Esse é o legado, esse é o testamento que ficou para a igreja. E na sexta-feira, tudo se concretizou quando Jesus disse: está consumado. E quando o inferno vomitava ódio, o diabo ria, Jesus no domingo pela manhã ressuscita, vencendo o inferno, o diabo, a morte. E então acaba o estado de humilhação, e Ele retorna ao estado de exaltação, onde Ele é o Deus Todo-Poderoso, que está nos aguardando. Todo esse significado se concretiza nessa semana, que inicia hoje. E que bom que a igreja hoje está lotada, está cheia. Que também possa estar assim no domingo da Páscoa, semana que vem, quando vamos celebrar a ressurreição de Jesus. É uma semana toda especial, para quem não tem falsas expectativas, para quem sabe quem realmente é Jesus, para que Ele veio, porque Ele veio. Ele veio para ser nosso Senhor, o nosso Salvador. Doou por amor a sua vida a nós.
E agora, enquanto estivermos aqui, sigamos o conselho de Paulo. Nos esvaziemos do orgulho, da vaidade, da soberba. Vamos nos encher de humildade e de amor, amando as outras pessoas e falando do amor de Jesus, porque Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele morreu por todos. Somos convidados a vermos em Jesus um Deus gracioso, bondoso, que nos serviu por amor e que estabeleceu um novo reino. Ele oferece um reino diferente, onde os fracos é que são fortes, os primeiros é que são últimos, os humildes é que serão exaltados, os pecadores é que são perdoados e que serão salvos. Que eu e você possamos sempre fazer parte desse reino e que possamos sempre com muita humildade orar: Hosana, salva-me, Senhor, perdoa-me, Senhor, porque eu preciso de Ti. E não esqueçam da historinha que eu contei no início do culto. Sem Jesus, nada somos. Com Jesus, somos filhos amados de Deus, membros do Seu reino. Essa semana, a semana de tristeza, quando a gente olha para tudo que Ele sofreu, mas é uma semana de alegria, porque mostra para nós um destino diferente, e que todos nós possamos estar juntos lá, para a honra e glória do nome de Deus. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, até o grande dia, quando Ele dirá a mim, a ti, a todos nós: vinde benditos de meu Pai, entrai para o reino que eu preparei para vocês com muito amor. Que assim seja. Amém.